Imagine a cena. É um fim de tarde em Nova York, nos anos 60. A 8ª Avenida está lotada de carros buzinando e pessoas correndo do trabalho para casa. No meio desse caos, um homem de quase 80 anos caminha a passos largos. Ele veste apenas um short curto de ginástica, uma blusa branca de gola alta e sapatilhas de lona. Ele fuma um charuto barato e arrasta pelo braço um jovem advogado engravatado. Identificação dos sujeitos: Joseph Pilates e seu aluno, o advogado John Howard Steele. Velocidade de locomoção: marcha acelerada, cruzando o trânsito frenético de Manhattan, ignorando completamente os semáforos vermelhos. Destino: o zoológico do Central Park. Joe não apenas caminhava, Yara. Ele marchava e julgava. Enquanto andava de braços dados com John, ele apontava para os pedestres. Olha aquela mulher. A cabeça está inclinada, vai ter problema nas costas. Olha aquele homem. Balança muito os braços. Gasta energia à toa. Para o Joseph, as ruas de Nova York eram um museu a céu aberto de péssimas posturas. Ele via corpos avariados que precisavam desesperadamente da contrologia. O que demonstra uma obsessão contínua com a biomecânica humana. Exato. E é sobre essa obsessão genial, sobre as invenções malucas e a frustração de um homem que estava décadas à frente do seu tempo, que vamos falar hoje no nosso último episódio da temporada. Joseph Pilates foi um inventor do método Pilates e teve uma vida apaixonante, cujos princípios ele detalhou em seu famoso livro Return to Life. Neste podcast, a especialista Cris Pinheiro e sua assistente inumana, a inteligência artificial Yara, vão conversar sobre a vida e as obras do homem que transformou a nossa relação com o corpo. Episódio 6 – O Leão no Parque. O estúdio no número 939 da 8ª Avenida era um sucesso absoluto. Bailarinos, cantores de ópera, atores famosos, todos queriam treinar lá. Mas a genialidade de Joseph não parou na invenção do Reformer ou da Wundertür. Ele via problemas em todos os lugares e criava soluções físicas para eles. E muitas dessas invenções nasciam de objetos do cotidiano. Confirmo, acessando os registros de patentes de Joseph Pilates. Um dos exemplos mais icônicos é o Magic Circle, ou Círculo Mágico. Os dados de John Steele revelam que os primeiros protótipos desse aparelho foram criados a partir dos aros de aço que envolviam pequenos barris de bebida. Joseph adicionou blocos de madeira nas laterais para que os alunos pudessem segurar ou apertar com as pernas. O famoso anel de Pilates é uma ferramenta que quem pratica hoje em dia conhece muito bem. Quando o Magic Circle é colocado entre os joelhos e apertado para acionar a parte interna das coxas e o centro de força, os músculos tremem de verdade. Queima muito. É uma simples ferramenta, mas incrivelmente poderosa. E pensar que nasceu de um aro de barril. Eficiência máxima de recursos. Mas a mente inventiva de Joseph não se limitava ao ginásio. Acessando a planta do apartamento onde ele morava com Clara, logo ao lado do estúdio. Relatórios indicam que o ambiente doméstico deles se assemelhava mais a um laboratório do que a uma casa normal. Era um laboratório puro.
John Steele conta que, quando foi convidado para tomar uma cerveja no apartamento deles, não havia cadeiras de jantar normais. Eles sentavam em Wunda Chairs. E o mais bizarro de tudo, o quarto de dormir. O Joseph não acreditava que uma cama reta e macia era boa para a coluna humana. Correto. Patente número 1.976.743. A cama em V, V-bed. Joseph modificou a estrutura de uma cama de molas, adicionando um mecanismo com alavancas para que o centro do colchão afundasse em direção ao chão, criando um formato de V. Ele instruía que dormir nessa posição, com as pernas levemente elevadas e a coluna suportada em ângulo, promovia um relaxamento total. O coitado do John Steele foi cobaia dessa cama e achou assustador quando o colchão cedeu no meio. Mas olha que coisa fascinante. Anos depois, ao passar por uma cirurgia complexa em um hospital de alta tecnologia, John foi colocado pelas enfermeiras em uma cama hospitalar mecânica exatamente na mesma posição em V, para aliviar a tensão dos quadris e lombar. O Joseph já sabia disso há 50 anos. Os dados indicam que ele possuía uma compreensão instintiva e avançada da anatomia, superando frequentemente a medicina tradicional de sua época. E essa é a grande tragédia da vida dele, Yara. A medicina não o ouvia. Lembra daquele passeio que descrevemos no início do episódio? A caminhada até o zoológico do Central Park? Sim, o zoológico era o destino favorito dele. Relatos indicam que ele passava horas observando os grandes felinos enjaulados, estudando como os leões e tigres se alongavam instintivamente no confinamento. Ele via aqueles leões presos e imediatamente lembrava da sua própria prisão na ilha de Man durante a guerra. Ele sabia o que era estar enjaulado. Mas, para o Joseph, as pessoas caminhando em Nova York também estavam enjauladas. Presas em escritórios, presas no estresse, enjauladas em corpos atrofiados e com dor crônica. Ele queria libertar a humanidade, mas o sistema o rejeitava. Registro de profunda frustração. Joseph Pilates era um homem muito zangado com a classe médica. Ele não entendia por que os médicos preferiam dar pílulas ou operar pacientes em vez de prescrever a contrologia. Há registros de que ele enviou cartas detalhadas às sociedades de ortopedia e até ao presidente Eisenhower, oferecendo seu método para reabilitar o coração do presidente. E ninguém nunca respondeu. Ninguém o convidou para apresentar seu método. A medicina o ignorou solenemente. Ele costumava dizer aos alunos, com seu sotaque carregado e respirando com dificuldade já na velhice: "Eu estou 50 anos à frente do meu tempo. Um dia, o mundo inteiro fará contrologia." O que me leva a uma constatação estatística impressionante, Chris. Analisando o cenário global atual, a previsão dele estava correta. Hoje, dezenas de milhões de pessoas praticam o método Pilates em quase todos os países do mundo. O algoritmo dele triunfou sobre o tempo. Triunfou lindamente. Ele não viveu para ver esse império mundial, mas o legado dele sobreviveu graças a Clara e aos seus alunos fiéis. Hoje, quando uma pessoa chega ao Pilates com dor, sem mobilidade, sentindo que o próprio corpo já é uma jaula, e em semanas depois sai respirando melhor, mais alta e sem dores, é o Joseph vencendo mais uma vez. A contrologia é, antes de tudo, uma devolução da nossa dignidade